Amém. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Prazer poder servi-los com a palavra de Deus hoje à noite. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Deus possa falar ao coração de cada um de nós que estamos aqui hoje à noite. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. E nós estaremos estudando hoje à noite do verso 18 ao verso 32. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, nós pensaremos a respeito da depravação do gênero humano quanto aos gentios. Para nós compreendermos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Romanos, nós precisamos lembrar, de acordo com aquilo que nós estivemos estudando em nossa última oportunidade de pregar aqui, que o apóstolo Paulo ele está falando a respeito do poder terrível do pecado, de como o pecado nos maltrata, de como ele nos aliena, como ele nos afasta de Deus. E o objetivo do apóstolo Paulo é provar que todo o gênero humano, não apenas pelo fato de ter herdado o pecado original de Adão, mas pelo fato de, sobre o pecado de Adão, ter depositado o seu próprio pecado, todo o gênero humano, em virtude disso, se encontra completamente depravado em relação a Deus. O objetivo de Paulo é tornar tão clara a nossa doença, que quando ele finalmente vier a nos falar no capítulo 3 sobre a justificação por meio da fé, nós venhamos a nos apropriar dessa doutrina, a nos agarrarmos a ela, sabendo que se não fosse pela cruz ensanguentada do Senhor Jesus, de maneira nenhuma nós teríamos a paz que hoje nós temos, nós teríamos a tranquilidade de saber o que foi feito por nós e para onde nós estamos indo. Porque a dívida que nós tínhamos, ela não podia ser paga em hipótese alguma. Primeiro, porque nós não tínhamos nem mesmo moeda suficiente para pagá-la. E segundo, porque ela estava muito além das nossas forças. Não havia nada em todo o universo que fosse oferecido a Deus de modo que Ele viesse a perdoar quaisquer pecadores. E Paulo procura, nesses capítulos, deixar isso bastante claro. Portanto, nosso objetivo hoje à noite, e se Deus permitir, em minha próxima pregação aqui, em Romanos capítulo 2, será justamente nos falar a respeito do poder danoso do pecado, de como ele é vil, de como ele é cruel, e o que ele acarreta sobre a vida daquelas pessoas que, infelizmente, ainda não se renderam ao senhorio de Cristo. Mas se o Senhor permitir, quando nós chegarmos ao capítulo 3, nós descansaremos. Na verdade, nós já estamos em paz, não é, irmãos? Mas eu crio essa expectativa para que vocês acompanhem a minha linha de raciocínio. Amém? Muito bem, Romanos capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo provando que os gentios, que nós brasileiros estamos em pecado, pelo fato de sermos gênero humano, tais quais qualquer outros seres humanos, nos diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Por semelhante modo, os homens também deixaram de ter o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus,
O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para que eles viessem a praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, maldade, difamação, calúnia, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os tais que praticam esse tipo de coisa, eles não apenas continuam fazendo isso, mas também aprovam aqueles que fazem as mesmas coisas. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Meu Deus, tenha misericórdia de nós e nos permita compreender esse texto maravilhoso que nós acabamos de ler. Fala conosco de uma maneira simples, fala conosco de uma maneira objetiva, permita que o Teu doce Espírito nos conduza com base naquilo que nós precisamos falar hoje à noite. É assim, ó Pai, que nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vocês lembram, na última oportunidade em que eu estive pregando aqui, que o apóstolo Paulo não havia estado pessoalmente ainda na igreja de Roma. Ele escreve essa carta com o objetivo de conseguir uma oferta missionária, mas para não apenas falar sobre essa oferta missionária, ele também compartilha um assunto teológico com a igreja de Roma, que seria o plano de salvação. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos o apóstolo Paulo falando a respeito do poder danoso do pecado. Do capítulo 3 até o capítulo 8, ele vai nos ensinar a respeito da justificação pela fé. Sobretudo do capítulo 6 ao capítulo 8, procurando nos ensinar como essa justificação se relaciona com a nossa própria santidade. E finalmente, do capítulo 9 ao capítulo 11, ele nos ensina como os judeus, sendo o povo da aliança, são salvos por meio da mesma fé, tais quais nós também somos salvos, porque não há distinção, visto que todos pecaram e carentes são da glória de Deus, não importa se esse ser humano é um judeu ou se ele é um gentio. Uma vez que o apóstolo Paulo deixa isso claro para a igreja de Roma, ele diz que o assunto que ele haverá de tratar é tão importante, mas tão importante que mesmo que a igreja de Roma não venha valorizá-lo, ele, o apóstolo Paulo, não se envergonha desse assunto. Isso é Romanos capítulo 1, versículo 16. Por quê? Porque o tema que ele vai tratar nesse documento é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Portanto, perceba que já no capítulo 1, no versículo 16, Paulo nos traz o tema que vai servir de enredo para toda a carta. E qual seria? A justificação por meio da fé. E mesmo não estando presente no âmago da comunidade romana, ele sabe que aquela comunidade é formada por gentios e é formada por judeus. E para que aquele grupo tão miscigenado de pessoas viesse a valorizar a doutrina da justificação pela fé, ele a princípio precisaria falar acerca da doença. Até porque, convenhamos, nós não valorizamos o remédio até que finalmente venhamos a entender que estamos de fato doentes, não é assim? Pois é, então nesse capítulo 1, Paulo vai falar a respeito da doença chamada pecado, que contaminou todos os povos, à exceção dos judeus. E depois no capítulo 2 ele vai tratar especificamente de como o pecado ataca os judeus. Qual o objetivo dele? O objetivo dele é chamar a atenção daquela igreja. Paulo quer fazer com que as pessoas prestem atenção ao que ele está procurando propor. Ao cabo do capítulo 1 e do capítulo 2, quando nós finalmente chegarmos ao capítulo 3, vocês vão perceber que nós vamos estar assim, bem atenciosos quanto ao antídoto. Porque o pecado é danoso. No pecado não há uma única gota de misericórdia, irmãos. Os puritanos diziam que o pecado era um mal sem par, porque não há nada de bom no pecado. Então no capítulo 1 ele vai provar que os gentios precisam da graça de Deus. No capítulo 2 ele vai provar que os judeus precisam. E finalmente, quando todo o gênero humano estiver ciente de que eles estão numa condição desesperadora, então Paulo oferece o remédio e nós passamos a valorizá-lo. Muito bem, então no capítulo 1, pensando a respeito dos gentios, no versículo 18, Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade
pela injustiça. Perceba que o apóstolo Paulo ele se apropria desse teatro maravilhoso que nós chamamos de criação, e por meio dessa revelação geral, ele procura provar para os gentios que eles eram réus de uma condenação eterna. Por quê? Porque a criação manifesta a glória de Deus. Contudo, quando nós, gentios e os brasileiros, estão inseridos nessa categoria, quando você e eu, quando nós olhamos para a criação, na qualidade de seres humanos, nós não glorificamos a Deus, mas nós glorificamos outros seres, conforme Paulo nos diz, quadrúpedes e répteis e alguns outros tais, e nós substituímos a glória desse Deus que é todo poderoso pela glória do Deus que nos apetece, pela glória do Deus que fala ao nosso coração. E quando nós deixamos de glorificar a Deus da maneira como Ele deve ser glorificado, Paulo nos diz nesse versículo 18 que a ira dele é descarregada sobre nós. Porque quando nós conhecemos a Deus e não nos relacionamos com Ele da maneira com a qual nós devemos nos relacionar, nesse momento nós somos ímpios. E o que é ser ímpio? Ser ímpio é não ter devoção pessoal, é ter prazer em transigir o mandamento. Ser ímpio é saber o que deve ser feito e não fazer. Paulo diz no versículo 18 que a ira de Deus se manifesta desde os céus contra toda sorte de homens ímpios, que sabem o que devem fazer, mas não fazem, e ainda têm prazer em pecar. Porque esses homens não apenas são ímpios, ou seja, eles não apenas têm o seu relacionamento quebrado com Deus, mas eles também estão vivendo uma vida perversa. O que isso significa? Que eles estão vivendo de uma maneira amoral, em rebeldia para com Deus. Se nós pegarmos as tábuas da aliança, nós vamos perceber que a azebeia, a impiedade, está relacionada aos 5 primeiros mandamentos. Deus diz: não terás outros deuses além de mim, e você adora qualquer coisa a não ser esse Deus, ou qualquer coisa junto com esse Deus. Isso é impiedade, é saber o que deve fazer e não fazer. Na segunda tábua, por exemplo, está escrito: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os bens do teu próximo, não cobiçarás os animais do teu próximo. Era uma coisa bem campesina, porque o contexto era rural. Quando o homem cobiça qualquer coisa que não lhe pertence, nesse momento ele é perverso, porque ele sabe o que é justo, mas pratica a injustiça. Vocês percebem isso, irmãos? Deus é tão santo, que quando ele observa esse cenário, ele descarrega a sua ira sobre o gênero humano. Por quê? Porque nós olhamos para a criação e sabemos que um ser todo-poderoso é que cria e mantém tudo isso. E ao invés de glorificá-lo, nós procuramos os nossos próprios interesses. Portanto, no final do versículo 18, Paulo diz que nós trocamos a verdade de Deus em injustiça. O que isso acarreta? Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Por que Deus se encontra irado contra a sua criatura? Ora, versículo 19, porque aquilo que se pode conhecer acerca de Deus é manifestado na criação. Tudo que o homem precisava saber para descobrir que existe um Deus todo-poderoso por trás de tudo que existe, foi claramente revelado na criação. E como isso é possível? Versículo 19, a parte B. Porque Deus nos manifestou. Nós não podemos receber nada, irmão, se do céu não nos for dado. Deus manifesta a sua glória na criação e nós a recebemos. Ora, as escrituras são robustas em provar isso. Por exemplo, pense no Salmo 19. Todos nós sabemos de cor. Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não é assim? Um outro texto que fala muito ao meu coração é Atos capítulo 14. Paulo está evangelizando a cidade de Listra. A cidade de Listra não possui uma vírgula da palavra de Deus, eles não falavam grego. A comunicação entre missionário e nativo era profundamente precária. O que Paulo usa para evangelizar os habitantes de Listra? A criação. Olha como foi o sermão de Paulo. Ele diz assim: irmãos, nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos que vocês, e no entanto vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vocês se convertam ao Deus vivo. Que Deus vivo? Aquele que fez os céus, a terra, os mares e tudo que neles há, que a princípio permitiu que todos os povos andassem por seus próprios caminhos.
contudo não se deixou sem testemunho de si mesmo. Essa sentença, não se deixou sem testemunho de si mesmo, é a revelação geral. Você vai lá na Amazônia e conversa com um índio não alcançado, pergunta para ele, quem fez o sol e a lua? Ele vai dizer, foi Tupã. Um exemplo, irmãos, para provar o quê? Que nós, em detrimento da cultura a qual pertencemos, sabemos que há um ser todo-poderoso. Nós podemos chamá-lo de sol, nós podemos chamá-lo de lua, nós podemos achar que ele é um rio, ou um raio, ou mesmo um trovão, mas isso não significa dizer que há um Deus que é real, que há um Deus que é genuíno, que há um Deus que é verdadeiro e que deve ser adorado. E é exatamente por isso que todos os seres humanos são capazes diante de Deus. Porque se você é um ser inteligente, imagem e semelhança de Deus, você tem condições de glorificá-lo por meio da criação. Logo, todos os gentios, nós brasileiros inclusive, por causa da revelação geral, somos indesculpáveis diante de Deus. Sabe por quê? Versículo 20. Porque por meio dessa forma com a qual Deus se revela, por meio dessa forma com a qual Deus se manifesta, nós claramente podemos perceber, olhe para o versículo 20, 3 coisas que são preponderantes. A primeira delas, os atributos invisíveis de Deus, as características dele. Aqueles que estão há mais tempo aqui na nossa comunidade local me conhecem há muitos anos, portanto os irmãos sabem quais são as minhas características. Se nós formos falar, por exemplo, em termos de pregação, os irmãos sabem qual é a minha entonação, os gestos que eu faço, a postura que eu assumo, e todos os demais irmãos que ocupam o púlpito possuem as suas peculiaridades, não é assim? Paulo está dizendo no versículo 20 que os atributos, as qualidades, as características de Deus claramente se reconhecem, assim como, segundo lugar, o seu eterno poder, e em terceiro lugar, a sua própria divindade. Porção final do versículo 20, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Você olha para a criação e você tem plenas condições de saber que um ser todo-poderoso, inteligente e profundamente misericordioso não apenas criou tudo isso, mas mantém tudo isso. E não é qualquer ser que é capaz de criar as Pleiades e as nebulosas e todas as galáxias que se espalham por todo o espaço, inclusive a nossa Via Láctea. E dentro dela um ínfimo sistema, chamado Sistema Solar. Ele tem que ser todo-poderoso. E em terceiro lugar, só um ser com tantas qualidades e tão imensamente poderoso, de fato é digno de ser adorado. Apenas Ele é Deus. Tais homens são, versículo 20, tais homens são, porção final, por isso o quê? Pelos atributos invisíveis de Deus, por seu eterno poder, por sua própria divindade, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, é com base em sua própria revelação, a qual proclama quem efetivamente Deus é, que ele tem autoridade, direito de julgar o homem por sua própria rebeldia. E Paulo continua desenvolvendo o tema da ira de Deus, ainda trabalhando a perspectiva do motivo pelo qual Deus se encontra irado no versículo 21. Perceba, no versículo 18 Paulo diz assim, a ira de Deus se manifesta dos céus contra os homens. Aí no versículo 19, a primeira palavra é uma conjunção de explicação, porquanto, aí ele diz o motivo, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. No versículo 20, porque, outra conjunção de explicação, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se manifestam entre eles. Vem o versículo 21, mais uma vez uma conjunção de explicação, porquanto, perceba, Paulo diz que Deus está irado, e ele está nesses 3 versículos desenvolvendo o porquê. Vocês percebem isso, irmãos? No versículo 21, agora ele diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus. Ele já disse que nós temos esse conhecimento, porque os atributos revelam a Deus, porque o seu eterno poder revelam a Deus,
porque a sua própria divindade revela a ele. Portanto, o versículo 21 é real. Nós temos conhecimento de Deus, mas como nós nos comportamos com base nesse conhecimento? Nós não o glorificamos como Deus. Nem lhe oferecemos graças, antes nos tornamos nulos em nossos próprios raciocínios, obscurecendo o nosso coração insensato. O que Paulo diz no versículo 21 é uma coisa terrível. O que nós aprendemos? Que pelo fato de nós termos o conhecimento de Deus e não glorificarmos como Deus, nem lhe rendermos graças por causa disso, substituindo esse Deus por nosso próprio raciocínio, por aquilo que nos agrada, que nos apetece, que nos favorece, que fala ao nosso coração, Deus obscurece o nosso coração. O que seria esse deixar obscurecer? É não iluminar com o poder do Espírito Santo. É permitir que você permaneça em trevas. Esse texto ele é profundamente desenvolvido na parábola dos 4 terrenos. Se não me falha a memória, foi Janeide que esteve pregando há pouco tempo aqui. O terreno fértil, ou melhor, o terreno à beira do caminho, o terreno rochoso, o terreno espinhoso e o terreno fértil, né? Eu não vou elaborar muito porque vocês acabaram de ouvir uma explicação sobre esse texto, vocês são doutores nele. Mas o que me chama a atenção é que Jesus diz que aqueles 3 terrenos onde a semente não germinou, ou pelo menos não germinou como deveria, não germinou porque necessariamente eles não eram os mais favoráveis, mas porque o próprio Espírito Santo não permitiu, não quis. Porque nessas pessoas, palavras do próprio Jesus, se cumpre a profecia de Isaías, que é chocante: lhe darei olhos para que eles não vejam, e ouvidos para que eles não ouçam, para que eles não creiam em mim e se convertam e sejam por mim curados. Você não treme com isso? Você devia tremer com isso. Porque não tem a ver com você compreender, não tem a ver com você abrir o coração, não tem a ver com você dizer, eu vou mudar, eu vou colocar na minha agenda que a partir de amanhã eu serei uma pessoa melhor. Tem a ver com Deus ter misericórdia de você. É Deus quem estilhaça as suas defesas, mostra a maldade e a vileza do seu coração, diz quão vil e desprezível você é, e leva você quebrado e completamente destituído da sua falsa dignidade até os pés dele. Mas isso só acontece quando o seu coração é iluminado, porque quando o seu coração é iluminado, você percebe quão mau e vil você é. Mas enquanto isso não acontece, você permanece em trevas, em escuridão, e a glória de Deus não se manifesta. Por quê? Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade claramente se reconhecem. E você, por causa disso, é indesculpável. Mas ao invés de adorar a Deus como Ele deve ser adorado, oferecendo graças como Ele deve ser agraciado, você se torna nulo em seu próprio raciocínio, ou seja, você busca os seus próprios planos, os seus próprios projetos, e Deus, em virtude disso, obscurece o seu coração. Em outras palavras, sem Deus para iluminar o caminho, nós jamais teremos condições de encontrá-lo. Nós chegamos a um ponto, irmãos, que é de difícil compreensão na teologia. E qual seria? A capacidade de conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Do verso 18 até o verso 21, nós estamos aprendendo que Deus é soberano em se manifestar. Mas na porção final do versículo 21, Paulo diz que aqueles que não se submetem a essa manifestação, que plenamente prova que Deus é todo-poderoso, têm o coração obscurecido. Nós deveríamos olhar para a porção final desse versículo e dizer: esses seres humanos são desculpáveis, porque Deus tem lhes obscurecido. Mas na verdade não é isso que a Bíblia nos ensina desde o Gênesis ao Apocalipse. Por quê? Porque Deus se manifesta, e Deus é quem não permite que o homem lhe enxergue, e a culpa é do homem.
E Paulo continua, versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, porque nesse momento o homem não quer reconhecer a sua pequenez, o homem não quer reconhecer que sem Deus ele não é nada, o homem quer entrar em guerra com Deus, o homem acha que ele pode ascender até os céus e entrar numa queda de braço com Deus. O homem constrói a torre de Babel e diz: eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma, eu construirei uma torre, chegarei à presença de Deus e colocarei perante Ele os meus argumentos. Eu tenho poder para isso, sabedoria para isso. E ele entra nessa guerra. Versículo 22, ele se acha sábio. Ele se acha poderoso. Não sabe ele, ainda no versículo 22, que ele não passa de quê? De um louco, de uma pessoa desvairada, de uma pessoa que está fora das suas faculdades. Por quê? Porque quando você acha que pode entrar em guerra com Deus, meu irmão, você está sofrendo uma crise severa de embotamento mental. Você não consegue perceber que nessa equação o seu valor é ínfimo, quase que desprezível. Deus não precisa de você. É por isso que Ele é Shaddai. Não significa apenas que Ele é todo poderoso, mas que Ele é todo suficiente, fora do ser de Deus. Sabe do que é que Ele precisa? De nada. Ou vocês acham que Deus era menos feliz antes de ter criado tudo que Ele criou? Na Santíssima Trindade, eles não precisavam de absolutamente nada. O que explica a criação? O amor de Deus transbordando. O amor de Deus transborda da Trindade e cria tudo isso. O que é tudo isso que nós gozamos? É Deus transbordando o amor dele, compartilhando com você. Mas você não torna Deus mais ou menos feliz. Ele é Deus, nele não há mudança, nem sombra de variação. Paulo diz, ou melhor, Lutero diz que se relacionar com Deus assim é viver de joelhos. Nós não temos ideia do que é se relacionar com um ser que não precisa de absolutamente nada. Deus. E o homem se acha sábio ao ponto de medir forças com esse ser. Isso é, irmãos, um obscurecimento intelectual terrível. Mas além de tudo isso também é desespero emocional. Por quê? Porque o homem não quer engolir o orgulho dele. O homem não quer dobrar os joelhos e se submeter dizendo: é verdade, eu tenho condições de glorificar ao Senhor. Eu estou militando em erro, procurando felicidade onde eu jamais vou encontrar, trilhando caminhos que não me levarão a projetos que glorificam ao teu nome, mas aos meus próprios projetos. E a tua palavra assevera que há caminhos que para o homem perfeito, mas ao cabo esses caminhos se mostram caminhos de morte. Só o Espírito Santo tem condições de quebrar o orgulho do coração do homem e provar que ele se encontra desesperado emocionalmente falando. Por que vocês acham que nós temos 30 dias de São João em Campina Grande? Porque as pessoas vão. Se as pessoas não fossem, seria só 20. E se não fossem, seria só 10. E se ninguém fosse, sabe quantas vezes teria festa ali? Nenhuma! Mas a gente vai 10, vai 20, vai 30, e se fosse 60 estava lotado, e 90 do mesmo jeito, porque há um vazio dentro de nós, emocional e terrível. E ele é do tamanho de Deus. E a gente tenta suprir esse vazio com bebidas, drogas, prostituição, e nós vamos conseguir? Se o vazio é do tamanho de Deus, ele só pode ser suprido por quem? Por Deus. O que nos leva à depravação espiritual. Porque o homem, ele vai procurar preencher o vazio. E ele vai, quem sabe, achar que o vazio se encontra no fundo de uma garrafa de álcool, e ele vai tomar toda ela. E quando a garrafa estiver vazia, ele até vai achar, quem sabe, que é feliz. Mas quando o efeito daquele entorpecimento passar, ele vai precisar procurar no final de mais uma garrafa, ou de mais uma carteira de cigarro.
E eu poderia passar a noite toda dando exemplos aqui. Depravação. O profeta Isaías, o profeta messiânico, diz assim no capítulo 29, eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E vocês querem que eu prove para vocês que essa guerra é insana e que essa sabedoria humana que mede força com Deus é irracional? Olhe para o versículo 23. Perceba como isso é louco. Paulo diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem que é corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que é isso? Idolatria. Eu não me submeto a Deus de acordo com os parâmetros de Deus, mas eu também entendo que eu preciso de um Deus, em virtude das minhas muitas limitações. Como eu não quero me submeter a este, então eu vou criar o meu próprio Deus. E ele pode ser de gesso, ou de madeira. Vocês conhecem muito bem o texto do profeta Isaías, não é? O homem lança a semente, e ele a rega, e a árvore cresce. E quando se torna uma planta frondosa, ele pega o machado e a derruba. Com parte da árvore, ele faz uma fogueira, cozinha um pão e vai comer. E com a outra parte ele faz o quê? Um ídolo. Se ajoelha perante ele e diz: tu és o meu Deus. Irmãos, por que é que Deus abomina a idolatria? Porque todo tipo de idolatria é uma espécie de definição de Deus. Quando eu faço uma imagem, eu estou delimitando Deus, dando contornos a Ele. Vocês percebem isso? Cabelos, olhos, nariz, boca, eu estou definindo. O que é definir? É limitar. Isso é Deus. Por que Deus abomina isso? Porque isso restringe, porque isso limita, porque isso condiciona. E nós sabemos que o nosso Deus é tão excelso, grandioso, sublime, que Ele não pode ser contido por mãos humanas, como se delas precisasse. Quando eu crio uma imagem de Deus e dou contornos a Ele, eu o limito, e Deus abomina isso, porque jamais qualquer design inteligente, qualquer ser humano será capaz de delimitar a sublimidade desse Deus. E por isso Deus se encontra tão irado contra a idolatria. Vocês compreendem isso? Muito bem. Por isso a idolatria sempre será vista como uma abominação. Por isso a idolatria entristece tão profundamente o coração do nosso Deus. Imagine, você cria tudo isso, Salmo 106, versículo 20, os homens trocaram a minha glória pela glória de um boi que come erva. É para Deus ficar de fato, irmãos, profundamente injuriado com a humanidade. Portanto, toda forma de idolatria é uma limitação precária do glorioso ser de Deus. Por isso, versículo 24, por isso Paulo está explicando, perceba, os homens mudaram a glória de Deus em semelhança de uma imagem corruptível. Deus se encontra irado com isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Por isso, versículo 24, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por isso, por não valorizarem o conhecimento de Deus, versículos 20 a 21, por se acharem muito sábios, versículo 22, por mudarem a glória de Deus, versículo 23, Deus entregou tais homens, todos os gentios, o capítulo 1 ataca os gentios, vocês lembram disso, não é? Deus entregou todas as etnias, à exceção dos judeus, a imundícia do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Essa palavra imundícia é um termo muito forte, a catársia. No princípio, ela apontava para aquela pessoa que acumulava no seu corpo sujeira. Imagine alguém que está emporcalhada de poeira, de lama, a catársia, a imunda. Mas no Antigo Testamento, imundo
era aquele homem, aquela mulher que não se aproximava de Deus, porque ele não tinha condições para isso. Você lembra? Se o homem tocasse num cadáver, ele estava a catársia, imundo, não podia se aproximar de Deus. Se ele fosse leproso, da mesma forma. A mulher na época do fluxo, da mesma forma. E há N exemplos. A imundícia que nos aliena, que nos afasta de Deus. No período do Novo Testamento, a palavra muda mais uma vez. Perceba, primeiro era a sujeira física, depois era a sujeira cerimonial. Mas agora, no Novo Testamento, o que ela significa? Significa o ser humano que tem um caráter desviado. Uma pessoa que tem prazer em quebrar mandamentos. Uma pessoa que deve fazer uma pessoa que sabe o que deve se fazer e não faz. São aquelas pessoas que se rebelam contra Deus. Aqueles que se rebelam dessa maneira encontram-se terrivelmente imersos nesse âmbito de sujeira. E o motivo é que, versículo 25, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo usa um motivo para explicar a razão pela qual Deus se encontra irado, fazendo uma alusão ao versículo 18. Perceba que há uma relação muito próxima entre o versículo 18 e o versículo 25. Versículo 18, as pessoas detêm a verdade pela injustiça. Versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira. O homem sabe o que deve fazer, mas ele não faz. Perceba que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Por quê? Porque Deus lhe manifestou. Logo, a ira que Deus descarrega sobre essas pessoas é justa ou injusta? É justa. Porque eles estão deliberadamente distorcendo essa sublime verdade. Aí vem o verso 26, Paulo diz, por causa disso, é um escritor brilhante, não é? Ele constrói o pensamento, irmãos. Ele vai nos explicando de uma maneira que não deixa brecha para equívoco. Então ele diz agora no verso 26, por causa disso, por causa do versículo 18, detém a verdade pela injustiça, por causa do versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira, Deus os entregou a paixões infames. O que seriam essas paixões infames? Aquilo que Deus fala lá no versículo 24 que nós já estudamos. Os corpos dessas pessoas são deixados para desonrarem-se entre si. Deus permite que as pessoas entrem naquilo que nós chamamos de tremendal de lama. Já ouviram essa expressão? Lá do Salmo, Deus me retirou de um tremendal de lama e me colocou sobre uma rocha de tamanha salvação. Isso é quando você glorifica a Deus. Quando você não glorifica, Ele deixa que você permaneça no chiqueiro. É tão chocante falar assim, não é, irmãos? Mas é a linguagem bíblica. O que acontece? O que seriam essas paixões infames? Seria um forte desejo, desprovido de honra, desprovido de pudor. Em outras palavras, o homem se torna um animal. A parte instintiva domina a parte inteligente. E ele vive por prazer, para satisfazer os seus desejos, porque ele é o centro da sua própria vida. E desde que ele se sinta bem e que aquilo lhe cause prazer, ele pouco se importa com as consequências. Por que isso acontece? Porque ele é audacioso? Porque ele é a última bolacha do pacote? Não, porque Deus o entregou a essa vida devassa. Aí Paulo diz quais são as consequências dessa entrega. Primeiro ele fala o que acontece com as mulheres, depois ele fala do que acontece com os homens. Esse é o primeiro pecado de uma lista maior que vem depois. Então não há diferença entre pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Tá bom, irmãos? Só que
No contexto em que essa carta foi escrita, os romanos valorizavam muito a relação mulher-mulher, homem-homem. Então Paulo elabora um pouco mais esse pecado. Mas depois ele diz que as pessoas que são entregues a essas paixões infames cometem outros tipos de pecado, que não necessariamente esse que nós vamos tratar agora. Então, versículo 26, Paulo diz: por causa disso, por causa de quê? Pelo fato de Deus os ter entregue a paixões infames. Perceba, não são eles que procuram isso. Isso não é um estilo de vida que as pessoas escolhem. Isso é Deus quem permite que elas vivam dessa maneira, porque Deus é soberano sobre crentes e sobre ímpios. Deus manda em tudo, irmãos. Isso é Romanos 14, 9. O que está escrito em Romanos 14, 9? Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor sobre tudo e sobre todos. Portanto, versículo 26, por causa disso, pelo fato de Deus ter lhes entregue essa paixão infame, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Portanto, Paulo está dizendo claramente, e nós falamos isso com todo o temor, tá certo? Que quando uma mulher se relaciona com outra mulher, ela faz isso em virtude do pecado que habita no seu coração, e porque Deus lhes entregou uma vida que não glorifica o seu nome. Não há margem para nenhuma outra interpretação aqui, irmãos. Precisa de grego, não precisa ser ler doutrinador. Baixa o português, vocês percebem isso? No versículo 27 ele diz: semelhantemente, a expressão grega é homósio, significa com a mesma essência, na mesma proporção. Os homens também deixaram o contato natural da mulher. Quando ele diz contato natural, ele cita Gênesis capítulo 2: deixará o homem ao seu pai e à sua mãe e se unirá a quê? A sua mulher, no singular, inclusive. O que o homem pecador faz aqui, pelo fato de ter sido entregue por Deus a essas paixões infames? Ele deixa de ter contato com a mulher e se inflama mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. A palavra é muito forte. Homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então Deus permite que esses homens e essas mulheres deem vazão aos seus sentimentos. Eles estão à procura de satisfação, eles querem viver plenamente esse aspecto da sua sensualidade. De acordo com o enredo bíblico, esse tipo de comportamento, homem com homem, mulher com mulher, não glorifica a Deus. Mas essas pessoas vivem ainda desta maneira. Percebe, irmãos, esse pecado não é maior nem menor que qualquer outro. Pecado é pecado, mas na época que Paulo escreveu essa carta, o homossexualismo na cidade de Roma era uma coisa assim alarmante. Então ele elabora mais acerca desse pecado. Mas uma vez que ele deixa isso claro, uma vez que ele ergue esse princípio, ele agora trata de outros pecados, e aqui nós caminhamos para o final também na nossa breve reflexão. Paulo vai falar que esse pecado que eu mencionei e os próximos que eu haverei de mencionar agora, cada um deles são suficientes para fazer com que o homem esteja eternamente condenado. Perceba, o objetivo de Paulo é chamar a atenção dos gentios para o remédio. Por que é que eu estou procurando deixar tão claro na mente de vocês qual o poder do pecado, como ele aliena, como ele maltrata o homem, para que vocês fiquem ávidos de compreender como é que o remédio funciona, como é que o antídoto funciona, porque é a solução para tudo isso aqui que eu falei, viu, irmãos? E a solução está em Cristo. Amém? Muito bem, o que seria, portanto, essa triste realidade daqueles que infelizmente ainda não fulguram ou não compreendem a glória de Deus? Versículo 28, perceba que esse "i" tem a ideia de somar, né? Os irmãos que são bons aí em língua portuguesa, não é assim, irmãos? Não é assim? Muito bem, né? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, perceba, lá no versículo 26 ele diz assim: por causa disso, aí fala do pecado da mulher e fala do pecado do homem. Aí agora no versículo 28 ele continua falando dos efeitos de Deus ter deixado esses homens entreguem às suas próprias paixões. Percebem? Aí ele soma
a ideia de que há uma lista. Essa lista não é exaustiva. Não são todos os pecados que nós podemos cometer, mas é uma lista exemplificativa. Ok? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, perceba, do versículo 18 até o versículo 21, Paulo explicou como é que o conhecimento de Deus se revela. E ele provou que nós somos indesculpáveis. Agora ele diz que a consequência disso, somado ao pecado anterior que eu já mencionei, é que o próprio Deus os entregou. Perceba, pela segunda vez Paulo usa esse termo, Deus os entregou. Quando ele vai falar do pecado que eu citei outrora, ele diz, e Deus mesmo os entregou. Agora, mais uma vez, no versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Essa palavra inconveniente no grego é bem interessante. O que seria? Aquilo que você tem vergonha de mostrar em público. A mente do homem, ela é inclinada a cometer pecados tais, que, respeitadas as devidas exceções, que na nossa geração, irmãos, tudo está cada vez mais plástico, mais ao vivo. Mas a época em que isso foi escrito, as pessoas meio que procuravam um lugar mais afastado para cometer esse tipo de coisa. E é por isso que Paulo diz que eles praticam isso de uma maneira velada, conveniente. Mas o que é que essa disposição mental reprovável acarreta? Aí Paulo diz, injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, maldade, difamação, calúnia, aborrecimento, insolência, soberba, presunção, maldade, desobediência aos pais. Há um momento em que nós somos tão jovens que nós de fato não temos maturidade para saber quando a nossa desobediência é só imaturidade e quando a nossa desobediência é maldade. Mas chega um tempo das nossas vidas, irmãos, que nós sabemos muito bem que nós desobedecemos porque somos pessoas que precisam de transformação. Eu creio que Paulo ataca esse ponto aqui. E ele continua. Insensatez, perfídia, falta de afeição natural, falta de misericórdia. Quando nós lemos esse rol que é exemplificativo, Paulo está mencionando alguns pecados. É ou não é o retrato da nossa geração? E das que vieram antes de nós? E das que vão vir depois de nós, se Jesus não voltar para a nossa época? Como é que Paulo termina? Eu não vou atacar esses pontos, porque vocês conhecem cada um desses pecados muito bem. Ele diz assim no versículo 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Perceba, tudo aqui passa pelo crivo da mente. Todo o objetivo de Paulo foi nos provar que nós somos indesculpáveis. Vocês concordam? Esses pecados aqui são pecados justificados pela ira santa de Deus ou não são? Mas é claro que são. Então Paulo diz, conhecendo eles a sentença de Deus. Qual seria a sentença? Que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Eles não apenas fazem, mas ainda promovem, aprovam, aplaudem, valorizam aqueles que também fazem. Como Paulo termina, portanto, esse argumento? Que ficarão de fora, irmãos, os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os maldizentes, os ladrões. Eu estou citando Paulo aqui, isso é 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Não vos enganeis, os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, ladrões, avarentos, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino dos céus. Então Deus permite
que eles vivam para satisfazer os seus desejos pecaminosos, porque a máxima é clara: aquele que é limpo, limpe-se ainda, e aquele que é sujo, suje-se ainda. Você, jovem, que não quer me servir, não tem problema, meu filho, ande pelos caminhos que satisfazem os desejos do seu coração. Saiba, porém, que de tudo que você praticar, jovem, Deus lhe pedirá contas. Portanto, nós devemos reconhecer que o pecado é vil, que o pecado é mau, que não há nada de bom no pecado. Vocês percebem, irmãos, como uma coisa é séria? A pessoa coloca assim o dedo no próprio nariz e diz: eu sei o que eu estou fazendo, a vida é minha, eu só estou tentando ser feliz, mas você não percebe que eu estou à procura da felicidade e não consegue compreender, pelo fato de se inculcar sábio aos seus próprios olhos, que ele está sendo entregue a um sentimento perverso, para dar vazão às suas paixões mundanas, para apenas amontoar ira sobre a sua cabeça e tornar mais claro o julgamento de Deus. Que a graça de Deus nos alcance e nos transforme, para que nós venhamos, irmãos, a não permitir que nenhuma área das nossas vidas esteja sob nosso controle, mas sob o controle de Deus. Nós provamos aqui que todos os gentios estão em pecado. No próximo episódio, no capítulo 2, a gente vai falar de judeus, que se orgulhavam de descenderem de Abraão, mas faziam coisas que não glorificavam o Deus de Abraão, que se glorificavam de terem recebido a lei, mas se comportavam como que se não tivessem a lei coisa nenhuma, que se orgulhavam de terem a circuncisão, que é o símbolo exterior da aliança com Deus, mas não sabiam que a circuncisão verdadeira era que era no coração. As três teses nas quais eles se estribavam caem por terra, para que Paulo possa provar que salvação somente por meio da graça de Cristo Jesus. Amém, irmãos?